próximo domingo nós iremos continuar a escutá-las. Essas parábolas nas quais Jesus vai mostrando para nós a sua grande missão. Eu dizia na missa do domingo passado que a missão de Jesus é essa: é plantar no mundo e plantar nos nossos corações o seu reinado. E hoje ouvimos três parábolas. A primeira delas, a mais longa, a parábola do trigo e do joio. Depois escutamos Jesus falando sobre o grão de mostarda, como é pequeno e cresce. E por fim, sobre a mulher que coloca na massa um pouco de fermento para levedar, para fazer crescer uma grande quantidade de massa. Essas três parábolas, meus irmãos, elas mostram para nós algo que é muito interessante. Como esse reino que é de Deus é frágil. Veja, Jesus fala da semente de mostarda pequenininha. Jesus fala do punhadinho que se coloca de fermento na massa. Jesus fala do trigo que nasce, do joio que nasce junto com o trigo, e no primeiro momento nada se pode fazer, porque senão tudo se perde. Então, o reino é de Deus, mas ele tem uma aparência de fragilidade, por um lado. Mas por outro lado, Jesus também fala da força incrível desse reino que é invencível, da capacidade que ele tem de entrar e de impregnar tudo aquilo que ele toca. Porque se por um lado a sementinha de mostarda é a menor das que existe, quando ela se torna uma árvore, as aves dos céus vêm fazer ninho debaixo delas. Se o fermento é pouquinho, que se coloca para levedar a massa, bem, apesar de ser pouco, quando ele entra na massa, ele impregna toda ela, e ela se transforma em algo diferente, maior, mais robusto. Portanto, meus irmãos, esse reino que é pequeno, que é discreto, que tem uma aparência de fragilidade, ele é, como eu dizia, invencível. Ele é poderoso, ele é forte. Mas, para compreendermos a dinâmica desse reino, para compreendermos ou nos esforçar para tentar, de algum modo, entender a ação de Deus, é preciso ter paciência. É preciso plantar a semente, esperar que ela morra, deixar a árvore crescer. É preciso colocar o fermento na massa e deixar aquela massa num canto, para que ela possa crescer. Portanto, a sabedoria nos vai ajudar a ter paciência, para nós esperarmos os tempos e os modos como Deus quer agir. Porque Deus age, mas não age do meu jeito, do meu tempo, ao meu modo. Deus age como Ele quer, como Ele deseja. De tal modo, portanto, meus irmãos, que esse reino de Deus ele não é óbvio, ele não é claro para nós. Porque, veja, quando nós pensamos em Deus, nós pensamos logo em grandeza, em poder, em força, e tudo isso é verdade. Mas Ele escolheu o jeito de se manifestar a nós. E o jeito que Ele escolheu foi pelo caminho da humildade, da simplicidade, da pobreza. Ou não foi assim a vida de Jesus, seu filho? Foi assim que Deus escolheu agir. Portanto, esse reino de Deus, meus irmãos, ele é misterioso. E de algum modo nos desconcerta. Porque quem de nós homens, que tendo poder, não usa o seu poder? Que tendo autoridade, não usa a sua autoridade? Tem até aquela famosa frase, né? A gente às vezes vê esses vídeos que tem na internet. Um promotor de justiça, um juiz, um político é parado por uma blitz. Você sabe com quem você está falando, não é? As pessoas usam a sua autoridade para oprimir as outras, mas Deus não. Eu repito, Deus ele escolheu um modo frágil, humilde, simples de agir no nosso mundo. Deus não dá carteirada. É por isso que Jesus fala em parábolas. Porque Jesus respeita a nossa liberdade, respeita a nossa inteligência, respeita o nosso tempo. Me perdoe dizer, respeita a nossa ignorância, a nossa limitação. Ele quer devagarzinho ir se revelando a nós, devagarzinho ir falando conosco, para que a gente vá aprendendo e assumindo e acolhendo o seu reino
no nosso coração. Às vezes, conversando com alguns fiéis que são frequentes, que buscam a sua conversão, e que às vezes na nossa frente escorregam, né? Olha, pai, eu estou mudando, mas é preciso ter paciência, é devagar. É verdade. E é isso que às vezes nós temos que também entender Deus e esperar por Ele, e depositar a nossa confiança e a nossa esperança nele. Tenha calma. Mas vamos tentar meditar essas parábolas, meus irmãos, devagarzinho. Primeira parábola, então, diz que o semeador saiu a lançar a sua semente de trigo no campo, uma semente boa, selecionada, escolhida no bom campo. Lembramos da parábola da semana passada, do domingo passado. O semeador saiu a semear e a sua semente foi lançada, não foi? Em vários tipos de terrenos. Bem, não nos esqueçamos, aquilo que foi dito no domingo passado e que hoje nós também devemos repetir. Deus não é indiferente ao mundo. Ele é esse semeador que gasta o seu tempo comigo e contigo. Deus, Ele vem semear o seu reino no meu coração, na minha vida, na minha história, no meu dia a dia. Ele semeia, ou seja, Ele gasta o seu tempo. Ele está comigo. Ele não me deixa sozinho. Ele semeia, Ele lança a sua semente sobre o terreno do meu coração. E nós escutamos tão bonito na primeira leitura, não é? Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas. Eu achei tão bonito isso. Vocês repararam na primeira leitura? Ele é um Deus que se ocupa com tudo. Ele não é como um rei tirano, que quer estar lá no seu castelo, no seu banquete, com a sua corte. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas. E entre essas coisas todas que Deus cuida, está a minha vida. Ele cuida de mim. Portanto, Ele é esse Deus presente, atuante, que está nesse mundo, que tantas vezes a gente acha esse mundo perdido, marcado pelo ódio, pelo sofrimento, pelas brigas, pela desunião. Mas Ele está presente. Agora é preciso ter olhos atentos para perceber a sua presença. Mas por outro lado, meus irmãos, nesse campo do mundo no qual Deus lança a sua semente, há um outro semeador. Há um outro semeador que não lança trigo, mas que lança a semente de joio. O mal, meus irmãos, é inegável. A ação do mal no mundo é inegável. O pecado está presente no meio de nós. E nós precisamos reconhecer isso sem máscaras. Olha, meus irmãos, nós católicos não podemos ser orgulhosos. Nós temos que sempre, se possível, todo dia à noite, antes de dormir, fazer o nosso exame de consciência e reconhecer: Senhor, quanta maldade eu cometi nesse dia. Olha, não tem coisa mais triste do que um católico orgulhoso, do que um católico que vai ao confessionário e diz aquela famosa frase: ah, padre, eu não sei nem por que eu estou aqui, porque eu não matei, não roubei. Mas você mentiu, fofocou, invejou, olhou com maldade, julgou o outro. Mas não precisa perceber isso. É preciso que a nossa consciência seja bem formada para que nós reconheçamos os pecados do dia a dia. Assim como Deus, dia a dia, está presente e lança a sua semente, assim também eu, dia a dia, lanço o joio da minha maldade. E preciso reconhecer isso. Cair na real, né, como se diz, os jovens dizem, né, no pensamento concreto. Eu sei que eu tenho a maldade no meu coração, que eu cometo maldade. Mas eu não quero. Eu quero vencer essa maldade. E com paciência aquilo que eu desvio. E vencendo o que é mal dentro de nós. Os agricultores se apressaram logo. Vamos arrancar o joio, o patrão disse: calma. Esperemos que os dois cresçam. Para quê? Para que vocês não se confundam e não arranquem trigo e joio, que quando estão pequenos se parecem muito. Paciência, meus irmãos. É preciso que nós, eu repito, me desculpem ser insistentes, é preciso que tenhamos paciência. Por quê?
porque senão desistimos. Eu tenho 34 anos, eu acho que eu devo ter uns 4 anos de padre, porque eu sou de cálculo, assim, não decoro data. E desde os 13 estou na igreja. Essa semana mesmo, uma pessoa veio confessar assim, e disse assim: ah, padre, eu queria deixar para confessar os mesmos pecados. Era um jovem, né? Aí eu disse para essa pessoa: pois nós estamos juntos. Porque eu também confesso quase toda semana. E há 20 anos, há pecados que eu repito no confessionário. Se eu não tenho paciência, eu desisto. Eu me desespero. Eu digo: não tenho jeito. Eu já confessei tantas vezes, eu já tentei mudar, eu já empreguei a minha atenção nisso, mas aquela situação acontece e eu, de novo, dou uma resposta ríspida. Aquela pessoa que eu tenho um certo desprazer, ela respira perto de mim, me vem a raiva, me vem o julgamento. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou mal mesmo. Não, meus irmãos. É preciso dar tempo ao tempo. É preciso, às vezes, permitir que o joio cresça junto do trigo, para que a gente vá vencendo a nossa maldade, vencendo o nosso pecado, um a um, das maldades, dos pecados, dos vícios que nós carregamos, um a um. E Deus tem essa paciência. Ele espera. Mas Ele espera que a gente vá se convertendo, que a gente vá mudando. Portanto, é preciso confiança. Confiança nessa ação de Deus. E temos, depois dessa longa parábola do joio do trigo, as parábolas do grão de mostarda e da farinha na massa. Que eu comecei pregando sobre isso, sobre a aparência de fragilidade do reino. Quem era Jesus na cruz, meus irmãos? Quem era Jesus na cruz? Um maldito, um cabazinho lá da Galileia, favelado, velho, um artesão manual, um carpinteiro, filho de gente não muito importante, jovem, que 3 aninhos aí que ele ficou fazendo zoada, dizendo uma coisa e outra, fazendo arruaça. Diz que realizou um milagre, mas também ninguém sabe se era um milagre mesmo, porque quando mandaram ele para diante de Herodes, ele não entreteu Herodes com nenhum milagrezinho. Que não tinha um exército, que não tinha uma escola filosófica, tinha os seguidores, é verdade, mas que também era tudo gentinha, pescador dali, outro. Quem teve paciência de esperar 3 dias, aí não ficou muito tempo não, foram só 3 dias. Quem teve paciência de esperar, meus irmãos, viu a vitória de Jesus, viu a sua ressurreição. E passados 2000 anos, quem teve paciência de esperar, continua a ver esse mesmo molequinho, esse mesmo homenzinho, que ninguém dava nada por ele, ainda ser propagado por esse mundo. Ah, meus irmãos, é preciso que nós reconheçamos que esse reino de verdade é misterioso. Essa aparência de fragilidade, essa aparência de pequenez, essa aparência de insegurança, de precariedade, quando ela se manifesta de verdade, então nós podemos ver a sua grandeza, a sua força, a sua eficácia, a sua vitória, que penetra o mundo inteirinho, que não ficou só lá em Jerusalém, mas que tomou todo aquele território, e que depois tomou o mundo inteiro. Ele cresce, ele se expande, ele impregna, ele toma conta de tudo e de todos que a ele se abrem. Respeitosamente, esse reino vai entrando, vai acontecendo e vai transformando, como já transformou a vida de tantas pessoas que o assumiram, que o acolheram, que o aceitaram. E eu repito que nós podemos ficar com essa pergunta: mas quando, Padre? Quando é
que de fato esse reino vai acontecer à minha vista, diante dos meus olhos? Por que demora tanto? Por que parece que está tão longe? Deus às vezes parece que está dormindo nesse mundo. Quando é que isso vai acontecer na minha vida? Não cabe a mim nem a ti, meus irmãos. Nos cabe lutar, nos cabe tentar, e nos cabe ter atenção, porque esse reino acontece. Esse reino, meus irmãos, acontece quando um pai de família olha para os seus filhos, para a sua esposa, e, por exemplo, decide deixar de beber. Esse reino acontece, meus irmãos, quando um jovem, mesmo diante de toda a força contrária desse mundo, resolve oferecer a sua vida, tentando, se esforçando por ser casto. Esse reino acontece, meus irmãos, quando Nossa Senhora, fofoqueira, resolve tirar a sua cadeira do alpendre da sua casa e cuidar da sua vida e da sua família. Esse reino acontece, meus irmãos, quando as coisas menores, mais simples, nos levam à conversão, nos levam à mudança de decisão. Esse reino acontece cada vez que um penitente se ajoelha no confessionário e, arrependido, confessa os seus pecados, ainda que no dia seguinte volte a cometê-los. Naquele instante estava arrependido e queria uma vida nova. Esse reino acontece, meus irmãos, quando duas pessoas que vivem juntas, amancebadas, reconhecem que ali está no erro e resolvem pedir a bênção de Deus para prometer amor e fidelidade por toda a sua vida. Esse reino acontece, meus irmãos, quando um pobre bate à nossa porta, nos estende a mão e nós somos capazes de, ainda que com pouco, dar a ele alguma coisa. Esse reino acontece quando um adulto preguiçoso entende que o trabalho tem valor e começa então a ser alguém que se esforça para executar melhor o seu trabalho. Para ver que coisas boas, simples, meus irmãos. Essas coisas têm uma aparência de fragilidade, uma aparência de pequenez, uma aparência de falta de valor. Mas é aí que o reino cresce e acontece. E como, Padre, eu posso viver isso? São Paulo nos ajuda na segunda leitura, na força do Espírito Santo, desse Espírito que ora em nós, que reza em nós. Porque, como nos disse São Paulo, nós que não sabemos como pedir, nós que não sabemos como orar, esse Espírito vem em nosso socorro e abre os nossos olhos e abre o nosso coração para o que nós precisamos fazer. Mas é tão pouco, é tão pequeno. É isso que Deus quer de você, e você se decide em fazer. Meus irmãos, nós temos a tendência de querer coisas grandes, coisas fortes, coisas poderosas. Olha, me parece que não é assim que Deus se age na nossa vida, mas com discrição, com respeito, devagar e sempre. Por quê? E aqui eu termino a nossa longa reflexão. Porque, meus irmãos, no final, Ele voltará e julgará vivos e mortos. Foi o finalzinho do Evangelho de hoje. Finalzinho. Esse reino que tem uma aparência de fragilidade, no final, se manifestará definitivamente. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E mais adiante, conclui: e os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. A que grupo nós queremos pertencer, meus irmãos? Aqueles que, como joio, serão recolhidos e lançados ao fogo? Ou quereremos brilhar como o sol, que é Deus nosso Senhor? Aqueles que foram perseverantes, aqueles que foram fiéis, aqueles que lutaram até o fim, que derramaram até a última gota de suor. Quem nós queremos ser, meus irmãos?
Nós queremos depositar a nossa esperança nesse reino, que muitas vezes não vemos nem percebemos. Ou queremos confiar na nossa própria inteligência, na nossa própria força, em nossas próprias capacidades. Peçamos a Deus, meus irmãos, nesta Santa Missa, que Ele faça brilhar para nós esse reino, que Ele faça esse reino aparecer para nós, que Ele nos dê olhos e corações atentos para perceber a sua ação e para aderir, para aceitar a sua vontade em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.